Olá, meus queridos jovens! Chegou aquele momento tão esperado, tá? Nós da equipe de Geografia e o professor Arimateia, o professor Jorge, o professor Rogério e, claro, toda a equipe da Mediação Tecnológica, com a nossa querida intérprete, a professora Clefer. Nós estamos aqui chegando para aquela super revisão aí de Geografia. Claro que em nome de toda essa equipe, nós esperamos que você possa fazer o melhor nesta avaliação. Nós temos dois conteúdos. Quais são os conteúdos que nós vamos ter na avaliação? A urbanização no Brasil, veja só, aula 2 e 3. O crescimento populacional no mundo e o crescimento populacional no Brasil. Portanto, conteúdo super fácil, tá? Vamos nessa, porque nós temos aí 20 minutos, ok? Portanto, veja só, a urbanização no Brasil, que vamos ver a questão da hierarquia, as metrópoles, a questão da moradia. É muito importante ficar ligado nisso aí, tá? Veja só, quando nós falamos de hierarquia urbana no Brasil, ok? Nós temos um mapa aí mostrando essa hierarquia. E claro que nós temos esse mapa aqui mostrando a hierarquia com alguns pontos que você deve entender. Vejam bem. Esse verdinho aqui, ó, representa São Paulo, tá? Representa São Paulo. Portanto, quando nós falamos de urbanização, nós estamos falando de um processo que teve início com a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela só chegou no Brasil no século XX. Portanto, final do século XIX começou, mas a grande migração do campo para a cidade veio no século XX. E a principal cidade é essa daqui que nós temos aqui embaixo, São Paulo, tá? Portanto, diante disso aí, o que é que nós temos? Houve um grande processo migratório de várias regiões do Brasil para a região sudeste, que é onde está São Paulo, onde teve a grande concentração industrial. Isso foi acompanhado de um inchamento das cidades. Claro que essa hierarquia foi se polarizando cada vez mais e deixando São Paulo como a nossa grande metrópole nacional. Portanto, quando nós falamos de São Paulo, nós temos de levar em consideração que São Paulo ela é uma cidade global. Professor, e o que são cidades globais? São aquelas cidades que têm uma influência sobre a economia mundo. Elas são dominadoras, elas podem ser alfa, beta e gama. No caso de São Paulo, ela é uma cidade do país pobre, como é o Brasil, subdesenvolvido, industrializado, mas ao mesmo tempo São Paulo, ela é uma cidade global, porque ela tem filiais e sede de multinacionais, de bancos que atuam no cenário global. Ela tem bolsa de valores, portanto, São Paulo é uma cidade global. Detalhe, tá? A cidade global não importa quantos milhões de habitantes vai ter. O que determina uma cidade global é a sua influência sobre a economia mundo. A influência sobre a economia mundo determina se ela é global ou não. E predominam nos países ricos. Portanto, fique atenado. Cidade global, principal ponto para definir é a influência que ela tem sobre a economia mundo, tá? Não importa quantos milhões de habitantes ela vai ter. São as modernas infovias, a sede das filiais multinacionais, os bancos internacionais e, claro, essa influência econômica sobre o mundo. Olha aqui onde está São Paulo. São Paulo representa o verdinho, tá? Influenciando em todas as regiões do Brasil. Mas, professor, não está saindo para o sul do Brasil. Influencia também no sul do Brasil. Nesse mapa aqui, nós temos as metrópoles regionais, tá? Metrópoles regionais,
ok? Me perdoem que até esse verdinho aqui é o Rio de Janeiro. Esse aqui, o rosinha, que é São Paulo. Portanto, aqui nós temos São Paulo, tá? E o Rio de Janeiro. Tudo bem? O verde, Rio de Janeiro, está aqui, ó. E São Paulo está logo aqui embaixo, representando toda a influência sobre o Brasil. Portanto, São Paulo, uma cidade global, tá? Mega cidade. Qual é o conceito que eu tenho de mega cidade? Aquela que tem no mínimo 10 milhões de habitantes. Cidade com no mínimo 10 milhões de habitantes. Portanto, essa daqui, ó, tem de ter no mínimo 10 milhões de habitantes. E predominam nos países ricos. Não, senhor. Quem predomina nos países ricos é cidades globais. Esses aqui predominam nos países pobres. Países pobres. Portanto, São Paulo é uma megacidade, professor Arimateia? É. São Paulo é uma cidade global? É. São Paulo está cornubada com alguém, Rio de Janeiro está cornubada, estão, tá? E essas que você vai encontrar aqui, a maioria estão cornubadas, porque o que é cornubação? É a junção da cidade A mais a cidade B, ok? Portanto, elas integraram a outra. Agora, virou tudo uma mesma cidade. Portanto, aqui agora não tem mais área rural ao meio. Isso é uma cornubação, ok? Já a megalópole, Rio de Janeiro e São Paulo, é uma megalópole no Brasil em formação. A megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles, podendo estar cornubadas ou não. Rio de Janeiro e São Paulo é uma megalópole em formação. E metrópoles, professor, o que são as metrópoles? São aquelas cidades que exercem influência sobre um determinado espaço. Nesse mapa aqui, você tem influência de Manaus, Belém, as cidades do Nordeste, Brasília e Goiânia. São Paulo tem várias na região sul. Portanto, nós estamos falando de quem? Das cidades que exercem influência sobre um determinado espaço econômico. Portanto, nós estamos falando de áreas metropolitanas, tá? Agora, nas cidades tem uma especulação imobiliária muito grande. E nessa especulação imobiliária pode surgir a gentrificação. O que é que significa isso? O capitalismo, como você está observando nessa chave, chega em determinados bairros, passando por cima de tudo e passando a dominar. Portanto, os pobres, ó, foram expulsos. Tá? Portanto, a gentrificação é a dominação do capitalismo sobre determinados bairros pobres, que as pessoas são expulsas para a periferia. Temos também os problemas que você conhece muito bem no Brasil. A questão do transporte, a questão ambiental, que envolve aí o saneamento básico, a escassez de água, ó, poluição do ar, questão do lixo e a violência urbana. Tudo isso são fatores que nós iremos encontrar no Brasil. Veja só a questão de transporte. Diferentes medidas vêm sendo adotadas para solucionar o problema do trânsito nas grandes cidades, com o sistema de rodízio de veículos, ampliação dos investimentos do transporte coletivo. Já a questão do meio ambiente está relacionado com saneamento básico. O Brasil tem um péssimo saneamento básico. Saneamento básico é questão de saúde, saúde pública, tá? E isso, muitas vezes, não é que vai faltar água, falta água tratada. Água tratada, portanto, questão da água é questão também de saúde pública, questão de qualidade de vida. A poluição do ar. Poluição do ar traz, por exemplo, doenças respiratórias, doença de pele, mas pode trazer chuva ácida, pode ter a formação de nebulosidade de poluição, que é o chamado de smog, pode ter o aquecimento da cidade, que é a ilha de calor,
Outro fato seríssimo nas grandes cidades, como você pode observar na tela, é a questão do lixo urbano. No Brasil hoje já era para ter sido resolvida essa questão do lixo, mas nós temos um problema seríssimo com o lixo urbano. E é nesse lixo urbano das grandes cidades que você vai observar a exclusão social muito forte no Brasil, pessoas que estão lá catando lixo. Como também tem um fato muito forte no Brasil, a questão da violência urbana, que você acompanha constantemente nos telejornais, tá? Essa da violência está relacionada com o narcotráfico, que tem nos nossos países vizinhos, como Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, os grandes produtores de cocaína que passam pelo Brasil, ok? Outro ponto que vai ter na nossa avaliação é sobre população. Quando nós falamos de população, a questão do crescimento da população mundial, os termos básicos, que é a revolução industrial e o crescimento demográfico. Portanto, quando nós falamos de taxa de natalidade, vejam bem, termos básicos, tá? Taxa de natalidade, o que é que está relacionado à taxa de natalidade? Taxa de natalidade é o número de filhos, o número de nascimentos, vezes 1.000 ao ano, dividido pela população absoluta, ou seja, está relacionado a nascimento. Taxa de mortalidade é o mesmo conceito de natalidade, só que você vai trocar natalidade por mortalidade, que é justamente o crescimento vegetativo, que é igual à taxa de natalidade, ou seja, as pessoas que nascem, menos as pessoas que morrem. Isso vai dar um crescimento vegetativo. Se está nascendo mais do que está morrendo, o crescimento vegetativo é positivo. Se está morrendo mais do que está nascendo, o crescimento vegetativo é negativo. Fica bem claro aqui, tá? Os países que têm grande crescimento vegetativo hoje são países muito pobres. Estão concentrados na África e ainda na Ásia. O Brasil já não tem esse crescimento vegetativo tão alto, tá? Taxa de fecundidade. Esse aqui está relacionado ao número de filhos, o F, por mulher. Número de filhos por mulher, que nos últimos anos vem caindo. Portanto, a taxa de fecundidade está relacionada à mulher, na faixa reprodutiva dos 15 aos 49 anos. Taxa de fecundidade não está relacionada com os homens. A taxa de mortalidade infantil é os que morrem antes de completar um aninho de vida, ok? População absoluta é a população total de uma região. População relativa é aquela por quilômetro quadrado, tá? População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou densidade demográfica, que isso é igual também a densidade demográfica, que é a mesma coisa, habitantes por quilômetro quadrado, ok? Portanto, taxa de natalidade é o número de nascimentos, tá? Vezes 1.000 ao ano, dividido pela população absoluta. Mortalidade é o número de mortes, vezes 1.000, dividido pela população absoluta. O crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Se nasce mais, crescimento positivo. Se nasce menos do que morre, crescimento negativo. Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. População absoluta total e a população relativa é a densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Observe que a maior densidade demográfica no mundo está na Ásia. No Brasil, na região sudeste. A Amazônia é um verdadeiro vazio
demográfico. Portanto, temos uma baixa densidade demográfica no Brasil. Observe aí que nós temos o crescimento da população mundial, que foi acelerado a partir da Revolução Industrial, porque melhorou a qualidade de vida. No Brasil, a grande explosão demográfica veio na década de 50 e na década de 60 do século 20, tá? Hoje, esse crescimento é negativo. Outro ponto bastante importante. Atenção, meus queridos. Atenção, meus queridos. Ó, nessa revisão, fique atento a isso. Ó. Como é que acontece o crescimento populacional? Ele passa por 4 fases. Primeira fase, ó, período início da humanidade, século XVIII, crescimento lento. Por que o crescimento era lento? Porque tinha elevada taxa de natalidade e elevada taxa de mortalidade. Na segunda fase, ou segundo período, século XVIII, ó, final do século XIX, crescimento rápido, elevada taxa de natalidade e redução da taxa de mortalidade. Portanto, ó, nasce muito, morre pouco, crescimento vegetativo alto. Portanto, primeira fase, ó, elevar a taxa de natalidade, certo? Baixa taxa de mortalidade. Portanto, natalidade alta, mortalidade baixa. Aqui, elevar a taxa de natalidade, redução da taxa de mortalidade, está começando a diminuir. Terceira fase, final do século XIX, metade de 1950, crescimento moderado. Taxa de natalidade alta, porém decrescendo, taxa de mortalidade baixa. Se isso for no Brasil, Arimatea, nós iremos parar aqui. Se for num país rico, está aqui. O Brasil ocorre o seguinte, no Brasil o crescimento foi lento até os anos 30 do século 20. A partir daí houve um crescimento rápido e hoje nós estamos tendo a terceira fase, porque isso aqui ocorre em países velhos, países ricos, principalmente na Europa, ok? Tá? Veja do Brasil aí, ó, transição demográfica do Brasil. Portanto, esse gráfico que você teve aqui agora, ó, essas fases aqui, ó, por favor, essas fases, ó, você vai trazer isso para o Brasil. Vamos ver no Brasil? Primeira fase, ó, pré-transição. Natalidade alta, mortalidade alta, certo? Isso vai até 1940. Segunda fase, aceleração demográfica, é 1950 e 1960. Terceira fase, desaceleração demográfica. Nós já estamos aqui atualmente, ó, atual, ó. Isso veio a partir dos anos 80. Hoje nós estamos caminhando para isso aqui, ok? Portanto, o mesmo geralzão. No caso de uma pirâmide etária, nós podemos observar na pirâmide etária jovens, adultos e idosos. Varia de país para país essa análise aí. No Brasil vai de 0 a 19 anos, jovens. De 20 a 65 anos, adultos. E a partir daí, os idosos. Evolução da população residente no Brasil. Hoje nós temos 212 milhões de habitantes. Observe que aqui você vai ter, ó, o período, ó, certo? Aqui, ó. E olha aqui, ó. Tudo bem? Evolução da população brasileira. Ó, 212 milhões de habitantes. Tá? Aí você também analisa uma pirâmide etária. A pirâmide etária do Brasil está assim, ó. Isso aqui é um país jovem, não é no Brasil, país pobre, tá? Esse aqui, muito parecido com a do Brasil,
país rico na Europa. País pobre da África, Brasil, país da Europa. Olha aí, ó. Por meio da análise da pirâmide é possível conhecer alterações demográficas dos países e uma tendência. Isso aqui, país pobre, certo? Aí, país pobre, Tanzânia, Afeganistão e o Brasil, tá? 1980, ó, tínhamos bastante jovem. Em 90 diminuiu os jovens, ó. Em 2000 aumentou o quê? Isso aqui, os adultos. Portanto, nós vamos ter aí um bônus demográfico, muita gente para trabalhar. E, na sequência, nós vamos ter o quê? A população brasileira envelhecendo e diminuindo o número de jovens. Portanto, o Brasil hoje é um país que tem muitos adultos. Tem de preocupar com quem? Com a previdência social. Aqui no meio, trabalho. Aqui são jovens, educação. Tudo bem? Portanto, veja que nós estamos aí, neste Brasil de hoje, desta maneira. Ok? Claro que nós, da equipe de Geografia, desejamos a você, meu querido jovem, uma excelente prova. Ok? Top da balada. Até a próxima com mais um encontro. Sou o professor Arimateia, muito obrigado por tudo.